Às vezes, crescemos a achar que o passado ficou para trás. Mas basta uma pequena palavra, um gesto ou até mesmo um silêncio para ecoar dentro de nós. Para ecoar dentro de nós lembranças de pais que não nos amaram da forma que nós precisávamos. Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos olhar para a parentalidade tóxica e ver as feridas que deixam e que moldam a forma como nós nos relacionamos com os outros e connosco. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Falar de pais tóxicos é algo complexo, sensível e também doloroso. É importante ter isto em consideração ao permitir-se escutar este episódio de hoje. Nós estamos a falar de pessoas que de alguma forma deveriam ter sido o nosso porto seguro, mas acabaram por ser uma fonte de dor, de confusão e até de medo. Antes de avançar, gostaria de lembrar que o objetivo deste episódio não é levantar culpas, é trazer luz para histórias que muitas vezes ficam guardadas no silêncio, é trazer compreensão e compaixão. Há quem cresça com pais que gritam, que humilham, que criticam. Há quem cresça com pais que não estão presentes, não necessariamente por maldade, mas porque estavam emocionalmente indisponíveis, ausentes, perdidos nas suas próprias dores. Ambos os contextos podem deixar marcas. Essas marcas não desaparecem só porque nós crescemos. A ciência confirma isto de forma inequívoca. John Bowlby, o psiquiatra que desenvolveu a teoria de vinculação nos anos 50 e nos anos 60, demonstrou que as primeiras relações com os cuidadores funcionam como um modelo interno, uma espécie de mapa emocional que influencia as nossas relações futuras. Mas há algo ainda mais profundo. Estudos recentes de neurociência mostram que ambientes familiares tóxicos alteram literalmente a estrutura do cérebro em desenvolvimento. Existe um estudo de John Luby, da Universidade de Washington, que descobriu através de ressonâncias magnéticas que crianças expostas à negligência emocional têm menor volume no hipocampo, portanto, uma região cerebral crucial nas questões de memória e ligadas às emoções. Há também os estudos sobre as experiências adversas na infância, que têm sido conduzidos ao longo de várias décadas e que revelam que as experiências adversas na infância, incluindo abuso emocional, negligência, disfunção familiar, perdas significativas, estão diretamente relacionadas com problemáticas de saúde física e psicológica e mental na vida adulta, nomeadamente alguns casos de depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, doenças crónicas e dependências. Na verdade, muitas das nossas dificuldades nas relações amorosas, profissionais ou até connosco têm raízes lá atrás na nossa história. Às vezes custa-nos reconhecer que algo que nos aconteceu há tanto tempo possa ainda ter impacto no presente. Mas a verdade é que tem e interfere na forma como nós vivemos o nosso dia-a-dia, nos relacionamos e até a forma como nós somos pais e mães. Primeiro vamos procurar perceber o que é a parentalidade tóxica. O que é um pai ou uma mãe tóxicos? Não é alguém que cometeu erros, porque todos os pais e mães erram. Aliás, eu costumo dizer que em algum momento nós vamos falhar. A diferença está na forma como nós vamos gerir esse falhanço. Ser tóxico é diferente, é quando existe um padrão de comportamento que vai minando a autoestima do filho ou da filha, faz duvidar do seu valor ou deixa num estado permanente de alerta, de vigilância. Podemos identificar aqui vários padrões de pais
e mães tóxicos, podemos ter aqui pais controladores que usam a culpa, a manipulação ou até ameaças para manter o filho dependente e obediente. Pais críticos e perfeccionistas que partilham que nada é suficientemente bom, há sempre algo a apontar, nunca há reconhecimento genuíno. Temos pais negligentes emocionalmente, que estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes e indisponíveis. Temos pais narcisistas, que veem os filhos como uma extensão de si próprios, não como um ser separado com necessidades próprias. E depois temos os pais abusivos, que são agressivos fisicamente, psicologicamente e verbalmente. Exemplos: um pai que sempre que o filho mostra algo de que se orgulhe, responde com desprezo. Isso não é nada de especial. Ou uma mãe que usa a culpa para controlar. Se não fores comigo, mostras que não gostas de mim. Ou ainda aqueles pais que fazem o filho sentir-se responsável pelas suas emoções. Se eu estou triste, é por tua causa. Com o tempo, a criança aprende que o amor é condicional, que precisa de agradar para ser aceite e que não pode ser ela própria, porque isso é perigoso. O que acontece neurologicamente é que o nosso córtex pré-frontal, uma área responsável pela tomada de decisão e autorregulação, não se desenvolve adequadamente quando a criança está em stress crónico. Em vez disso, a amígdala, a nossa central emocional, fica hiperativa. É como se o cérebro se mantivesse sempre em modo de sobrevivência. Isto gasta recursos e interfere no desenvolvimento. E vamos falar sobre os pais e mães narcisistas. Aqueles pais e mães que veem o filho como uma extensão de si próprios e não como um ser com necessidades próprias. São pais que precisam que o filho brilhe, mas que o brilho do filho não lhes cause sombra, até que os enalteça. São pais que exigem perfeição, mas não oferecem empatia e muitas vezes competem com os próprios filhos. Há um documentário na Netflix, que eu depois coloco aqui nos comentários o nome do documentário, que demonstra precisamente isto. As crianças de pais narcisistas tendem a tornar-se experientes em ler as emoções dos outros, de acordo com uma psicóloga, Alice Miller, e que é uma questão de sobrevivência, mas perdem completamente o contacto com as suas próprias necessidades e os seus próprios sentimentos. E o trabalho em adultos é de facto serem capazes de conseguir colocar-se como uma prioridade, o que é sempre difícil, e estando em contacto com pais narcisistas ou pais tóxicos, é muito difícil que o adulto, não é? Este adulto consiga colocar as suas necessidades sem estar a ouvir aquilo que ouvia no passado destes pais. Vamos imaginar então uma filha que chega feliz a casa por tirar uma boa nota num teste e a mãe responde: eu na tua idade tinha sempre 20, isso não é nada. O que é que fica gravado nesta filha? O que ela faz não é suficiente, nada do que ela faz é suficiente. Aliás, não importa aquilo que ela faça, ela nunca vai ser valorizada. E essa mensagem, repetida durante anos, transforma-se num modo de vida, transforma-se numa verdade absoluta. Perfeccionismo, autocrítica, medo do julgamento do outro, medo de falhar, dificuldade em receber elogios. Na vida adulta são pessoas altamente competentes por fora, mas profundamente inseguras por dentro. Há aqui um conceito psicológico muito importante, que é o falso self. O psicanalista Donald Winnicott descreve-o como a personalidade que nós construímos para sobreviver, uma máscara que esconde quem realmente nós somos. Portanto, crianças de pais narcisistas desenvolvem um falso self elaborado, tornando-se mestres em agradar, em antecipar necessidades alheias, em serem perfeitos, mas pagam um preço alto, que é de se perderem a si próprios. Estudos recentes, como os da psicóloga Carol McBride, autora de Will I Ever Be Good Enough, mostram que filhas de mães narcisistas enfrentam taxas particularmente elevadas de depressão, de ansiedade e dificuldade em relacionamentos íntimos. E qual é o padrão mais comum? Escolhem parceiros que replicam a mesma dinâmica original, não é? Portanto, emocionalmente indisponíveis, críticos ou egocêntricos, porque é aquilo que é familiar, é aquilo que conhecem.
Depois há outro tipo de toxicidade que é mais silenciosa, que é a negligência emocional. Pais que fazem tudo, dão de comer, pagam as contas, pagam a escola, vão às reuniões, mas não estão emocionalmente disponíveis. Não perguntam como é que te sentes, como é que tu estás, o que é que precisas, e quando essa pergunta surge não estão a ouvir genuinamente. Esta ausência, mesmo sem gritos, ela dói e causa ferida, porque o cérebro da criança precisa de ligação, de validação, de sentir que é vista e que é compreendida. Muitos adultos que cresceram assim dizem frases como os meus pais deram-me tudo, não eram maus, mas não me deram amor, não sabiam como dar amor. Ou eu nunca tive grandes problemas na infância, mas não recebi carinho, não recebi grande afeto. E encontram sempre uma justificação lógica para a falta deste carinho e para a falta deste afeto. E de facto é verdade, não é? Se calhar não tiveram grandes problemas na infância, mas faltou algo importante. E também os pais não dão algo que eles próprios também não receberam. Portanto, muitas vezes temos aqui padrões que se perpetuam de geração em geração. Mas o que é que acontece, independentemente de ser um padrão que é partilhado? A verdade é que o corpo não entende aquilo que a lógica diz. Não entende que os meus pais não sabem dar amor. Fica registado a falta desse calor, a falta da presença, a falta da segurança. A neurociência explica porquê. Porque o sistema nervoso das crianças corregula-se através do contacto com um cuidador atento, um cuidador carinhoso. E quando o bebê chora, é acalmado, quando a criança se assusta e é acolhida, o seu sistema nervoso aprende a voltar ao equilíbrio e ganha esta competência. Mas quando essas respostas faltam sistematicamente, o sistema nervoso fica desregulado e essa desregulação pode durar décadas. Essas experiências formam o modelo interno de relação, que é a forma como nós aprendemos a estar com as outras pessoas. Se nós crescemos num ambiente imprevisível, nós aprendemos a desconfiar. Se nós fomos constantemente criticados, nós aprendemos a esconder o que sentimos. Se nós fomos ignorados, nós aprendemos a não contar com ninguém. Só que o preço disso é alto. Na vida adulta, estas feridas mantêm-se de várias formas. Dificuldade em estabelecer limites, porque nunca nos ensinaram que temos direito a dizer não. Medo de conflito, porque o conflito significava perigo, rejeição ou abandono. Culpa por dizer não, como se cuidar de si próprio fosse um ato de egoísmo. E escolha de parceiros que repetem o mesmo padrão de abuso, de indiferença, de crítica. E às vezes o que chamamos de amor é uma tentativa inconsciente de reparar a relação que nunca foi segura. E a nossa mente o que faz é buscar aquilo que é familiar, é buscar aquilo que é conhecido, porque ali eu sei navegar, mesmo que os custos deste processo sejam altos. Às vezes acontece outra coisa, que é temos os pacientes a dizerem: eu prometi a mim próprio que não ia ser como os meus pais, mas depois dão por si próprios a reagir das mesmas formas, não é? A controlar, a afastar, a exigir, e sentem culpa. Por um lado, revela que há autoconsciência. Por outro, revela a profundidade destas feridas. E estas feridas não desaparecem apenas com força de vontade ou porque eu ganhei consciência de que elas existem. É preciso, sim, reconhecê-las, entendê-las e tratá-las, apaziguá-las. É preciso fazer algo importante aqui. E mais importante ainda é nós percebermos que é mesmo fundamental fazermos esse trabalho, porque pode ser transmitido epigeneticamente, ou seja, os padrões de stress dos pais podem literalmente alterar a expressão genética dos filhos. Nós não herdamos apenas olhos azuis, não é? Cabelo encaracolado, nós herdamos também vulnerabilidades emocionais. Mas a epigenética também nos dá esperança, porque nos diz que aquilo que foi programado pode ser reprogramado. Portanto, experiências de terapia, relações seguras na vida adulta podem alterar esta expressão epigenética. Não estamos condenados a repetir o passado. Esta é aqui a boa notícia. Um passo essencial neste processo é reconhecer a dor sem justificar. Muitas pessoas dizem: mas eles fizeram o melhor que sabiam. Certo, é verdade.
Muitos pais fizeram o melhor que sabiam, o que conseguiam com aquilo que tinham, mas isso não anula o impacto que tinham em nós. Então, reconhecer a dor não é desrespeitar os nossos pais, é sim respeitar a criança que nós fomos. É dizer, isto magoou-me, mesmo que não tenha sido intencional. E só quando fazemos isso é que nós conseguimos começar a sarar as nossas feridas. A Brené Brown fala de strong back, soft front. Costas fortes, peito aberto. Nós podemos ser compassivos com a história dos nossos pais e simultaneamente firmes e reconhecer o impacto que tiveram em nós. Não são posições mutuamente exclusivas. Outra parte importante é redefinir os limites. Na vida adulta nós continuamos muitas vezes presos a papéis antigos. O filho que não pode contrariar, a filha que sente culpa por dizer basta. E muitas vezes nós temos que colocar esses limites junto dos nossos pais. E isto também é criarmos espaço para repararmos aqui a nossa criança ferida. Ser adulto significa poder escolher o tipo de relação que nós queremos ter, mesmo com os nossos pais. Pode significar estabelecer limites firmes, não quero falar sobre este assunto, não aceito que me fales nesse tom, preciso de espaço, não vou fazer isso. E tudo isto está certo. Os limites não são falta de amor, são formas de proteger o nosso amor próprio. Há casos em que o contacto precisa mesmo de ser reduzido ou até ser cortado temporariamente. E isso é algo que as pessoas acham impensável, pois entram nos nossos valores morais este conflito, não é? Especialmente numa cultura que valoriza a família acima de tudo. Mas amar e amarmos-nos também é distanciarmos-nos daquilo que nos faz mal. Então, existe aqui um conceito de contacto reduzido ou sem contacto que tem sido discutido, que não é uma vingança, não é uma punição, é uma proteção e que permite preservar a nossa saúde mental. E uma forma de o fazer é criando distância. Ao mesmo tempo, também é importante não ficar preso à raiva. A raiva é compreensível e muitas vezes é um bom sinal de que nós estamos a apaziguar aqui as nossas feridas no sentido que devem existir. Mas se nós ficamos lá muito tempo, a ferida fica mais corrosiva. O objetivo não é esquecer, não é perdoar rapidamente, é recuperar o poder de escolha e é resgatar o amor por nós próprios. Nós não somos culpados por aquilo que nos aconteceu, mas somos responsáveis por aquilo que fazemos face àquilo que nos aconteceu em adultos. Isto traz-nos uma liberdade emocional grande. Então, como é que nós podemos sarar estas feridas deixadas aqui por pais tóxicos? Que pode ser um processo longo, que muitas vezes precisa de ajuda profissional. O primeiro aspecto é a tomada de consciência e a compaixão. Com o tempo, nós aprendemos a reconhecer que não precisamos de repetir o passado, que podemos aprender a amar sem medo, a dizer não sem culpa, a cuidar de nós sem vergonha. Então, deixo aqui algumas estratégias concretas para trabalharmos isto. Nós podemos fazer uma reparentalização, ou seja, em que nós aprendemos a dar a nós próprios aquilo que nós não recebemos, como validação, conforto, limites saudáveis. É como se nós tornássemos o pai ou a mãe cuidadosos, atentos, que nós não tivemos. Trabalhar o crítico interno, portanto, identificar e dialogar com as nossas vozes críticas, que muitas vezes são ecos dos nossos pais. Podemos reconhecer e escolher uma voz mais compassiva. O trauma também vive no corpo e, portanto, podemos também ter aqui algumas práticas que ajudam a libertar aquilo que fica registado no corpo. E aqui, trabalhar, por exemplo, com o yoga restaurativo pode ser uma boa estratégia. A escrita terapêutica também ajuda a melhorar aqui a saúde mental, porque ajuda a processar, a integrar e a criar sentido e também nos ajuda a trabalhar o nosso diálogo interno. Depois, selecionar algumas das nossas relações de forma a focarmos em relações mais seguras e de suporte. E, portanto, procurar amigos compreensivos, grupos de apoio ou relações terapêuticas pode ser transformador. Portanto, se este
episódio tocou em algo dentro de si, respire fundo, não precisa de ter todas as respostas agora. Este apaziguar-nos com a nossa história acontece um passo de cada vez, com amor, com paciência, com consciência. Se quiser, deixe o seu feedback aqui nos comentários, partilhe e continue aqui comigo e vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração.